Olá, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 167 da prova do Enem 2018, PPL. Estamos seguindo a prova cinza. Galera, a questão 167 é uma questão de mediana. Pessoal, essa matéria mediana tem caído todos os anos em todas as provas do Enem. Então, é uma matéria fácil da gente estudar, então eu dou a dica para vocês. Estudem mediana, a gente vai fazer uma revisão aqui bem legal. Fica comigo até o final que é interessante. E eu criei uma playlist para vocês também, só com as questões de mediana que eu já corrigi aqui no canal de Enems anteriores. Então vou colocar na descrição desse vídeo e vou colocar aqui também no cardzinho para vocês clicarem. Beleza? Vamos lá então começar a questão 167. O índice de massa corporal, o IMC, de uma pessoa é definido como o quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilograma, e o quadrado de sua altura, medida em metro. Pessoal, esse início aqui do enunciado não vai ser necessário para a questão. Mas se ele fosse necessário, o que significa? O que está escrito aqui? Olha só, quociente é uma divisão. Então, vai ser um número em cima dividido por um número embaixo. Então, o que ele falar primeiro, a gente vai colocar em cima. Então, quociente entre a massa, coloca em cima, em quilograma, né? Dividido pelo quadrado da altura. Então, essa vai ser a fração, o quociente que ele está pedindo. Mas nessa questão, a gente não vai usar essa informação, por isso que eu nem escrevi aqui. Esse IMC é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Então, com esse IMC, a gente pode dizer se uma pessoa está mais gordinha, está mais magrinha, acima ou abaixo do peso ideal. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. Provavelmente essa pessoa estava um pouco acima do peso, queria emagrecer e daí foi atrás de um profissional que seria um nutricionista para ajudar essa pessoa. Vamos lá, ó, a questão vai começar agora. Ó. O gráfico, esse aqui, indica a variação mensal do IMC dessa pessoa durante o referido período, que é 2011. Então vamos entender o que esse gráfico está mostrando. Ó. No eixo X, a gente tem cada mês do ano de 2011. E no eixo Y, nós temos o IMC que a pessoa tinha naquele determinado mês. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser saber o IMC dessa pessoa em abril, eu venho aqui em abril, vou lá em cima até o gráfico, chego no ponto do gráfico, ó, e daí leio no eixo Y, 27,4. Então significa que em abril o IMC dessa pessoa era 27,4. Mas depois em maio, bom, em maio subiu, ó. Em maio foi para 28,3. Então, através dessa inclinação da reta aqui, a gente vê que variou, ou seja, subiu o IMC. Por isso que fala aqui, ó, que indica, onde é que está? Indica a variação mensal, porque através da variação de mês para mês, a gente sabe quanto que variou o IMC da pessoa. Então, para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. Então, ele vai pegar todos esses dados aqui. Galera, quantos dados eu tenho nesse gráfico? Eu tenho um dado para cada mês, ó. Aqui, aqui, aqui. Então, no total, eu tenho 12 dados. Olha aqui, ó, janeiro, o primeiro dado é esse. Fevereiro é esse. Eu vou colocar um pontinho aqui em cada um dos dados. Teve gente que esqueceu desse último aqui, ó, mas é um dado também. Então, pegando esses 12 dados, esse conjunto de dados, a gente vai analisar as medidas estatísticas. A gente vai ver média aritmética, a gente vai ver mediana, desvio padrão. Essas são as medidas estatísticas. Mas no caso da questão, ó, de acordo com o gráfico, podemos concluir que a questão só pede a mediana desse cara. Então vamos lá, ó, vamos fazer a nossa revisãozinha de mediana aqui, ó. Comecei colocando aqui a definição para a gente entender o que é mediana. Não é bem a definição técnica, né? A definição mais correta de mediana, mas é o que a gente precisa saber para conseguir matar uma questão do Enem. Mediana é o valor de um conjunto de dados que fica exatamente no meio desses dados
quando os dados estão ordenados. Essa parte aqui é importante, ó. Então, como é que a gente acha um valor que fica exatamente no meio de um conjunto de valores? Para achar essa mediana, a gente tem que pensar na quantidade de elementos que o nosso conjunto de dados tem. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou o nosso conjunto de dados vai ter uma quantidade ímpar, ou o nosso conjunto de dados vai ter uma quantidade par. Então eu vou dividir aqui a nossa revisão em duas partes. Primeiro eu vou revisar quantidade ímpar, depois eu vou revisar quantidade par. Vamos colocar aqui então, ó. Olha só, para a gente descobrir como é que se calcula a mediana quando nós temos uma quantidade ímpar de dados, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Esse exemplo não é a questão, galera. Esse exemplo aqui é para nós entendermos como calculamos a mediana, nesse caso aqui, daí depois a gente aplica na questão o que estivermos aprendendo aqui. Então, olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 dados e quero saber qual a mediana desse conjunto de dados. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o que está aqui, ó. Eu tenho que colocar esse conjunto de dados de forma ordenada, porque aqui está bagunçado, ó. Do 13 para o 8 aqui, ó, eu diminuí, mas aqui aumentou. Os dados devem estar em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. O que for mais fácil para a questão, a gente faz. Esse aqui, por exemplo, eu vou colocar na ordem crescente. Então, o primeiro passo para encontrar a mediana é organizar os dados, colocar em forma de ordem crescente ou decrescente. Eu vou colocar em ordem crescente. Para colocar em ordem crescente, eu começo escrevendo o menor deles. Olha que o menor deles é o 5, né? Porque a ordem crescente eu vou sempre crescendo. Então, eu começo com o menor, escrevo aqui o menor, daí eu vou para o segundo menor agora. É quem, ó? É o 8. Eu estou riscando embaixo para saber que eu já usei o número, né? Então agora eu vou botar o 8 aqui. Agora o próximo qual que é? É o 13. O próximo aqui é o 27. E o próximo é o 29. Então pronto, ó, como está todo mundo riscado embaixo, quer dizer que eu já escrevi todo mundo. Então agora que eles estão ordenados, a gente consegue saber quem é a mediana. A mediana é o termo que fica exatamente no meio. Olha aqui, ó. Se nós temos 5 termos, o termo do meio é esse. Por quê? Porque tem 2 para um lado e 2 para o outro. Ó, tem a mesma quantidade de elementos de um lado e do outro. Então ele é o cara do meio. Então esse aqui é a mediana. Pronto, chegamos ao valor da mediana, galera. É só fazer isso. Então o 13, olha aqui, ó, ele era o primeiro termo do conjunto de dados, mas ele é, na verdade, a mediana desse conjunto de dados. Vamos lá, então, agora para o segundo caso, né? Que é a quantidade par de termos. Então, coloquei aqui para nós entendermos como acha a mediana aqui, eu coloquei um exemplo que tem 4 termos, ou seja, tem uma quantidade par, porque 4 é par, né, gente? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para achar a mediana é colocar esses termos aqui, né, esses dados, ordenados. Para a gente ter um outro exemplo, eu vou colocar na ordem decrescente, né? Como eu falei, pode ser qualquer ordem, gente, ou crescente ou decrescente. Vou colocar aqui em ordem decrescente só para ter o exemplo. Então, se eu quero colocar em ordem decrescente, eu tenho que começar do maior. O maior é o 234. Depois aqui é o 121. Depois aqui é o 50. Né? Eu estou indo decrescente, de cima para baixo. E o menor deles aqui é o 30. Agora eu vou lá, ó. A mediana é o cara que fica no meio. Eu vou no meio desse conjunto de dados. Aonde que está o meio desse conjunto de dados? Está aqui, ó. Exatamente aqui. Mas não tem nenhum número aqui, galera. E aí? Quem é que vai ser a mediana? Aí que está a diferença, ó. Quando a quantidade é ímpar, a gente sempre tem um termo no meio aqui e é só pegar ele. Mas quando a quantidade é par, é um pouquinho mais difícil, ó. Eu tenho que pegar os 2 termos do meio e fazer a média aritmética entre eles para achar a mediana. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, a mediana vai ser a média aritmética entre esses 2 termos. Como é que eu faço uma média aritmética entre 2 elementos? Basta somar e dividir por 2. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar 171 dividido por 2, que dá 85,5. Então, para esse conjunto de dados, a mediana é esse cara aqui. Galera, notem que a mediana desse conjunto de dados não é
um dos dados, né? Aqui em cima era, aqui embaixo não era. Às vezes, quando tem quantidade par de dados, pode ser que a mediana seja um dos elementos, mas às vezes não vai ser. No caso de quantidade ímpar, a mediana sempre vai ser um dos elementos. Beleza? Então vamos lá, ó. A gente já fez a revisão aqui, agora a gente vai para a nossa resolução. Para calcularmos a mediana desses dados aqui, a gente tem que saber qual caso que nós estamos nos referindo. Vamos ver, ó. A gente tem 12 dados. Então eu estou nesse caso aqui. Galera, eu tenho que encontrar então os dois do meio. Olha só, agora aqui vem uma manha dessa questão aqui que acelera um pouco o nosso cálculo. Quer ver? Ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer para achar mediana é colocar os termos ordenados, né? Eu tenho que botar eles em ordem, porque aqui eles não estão em ordem. Olha só, o primeiro termo aqui é 29,5. Depois ele até diminuiu, depois até diminuiu, mas depois subiu. Então eles não estão ordenados aqui, ó. Eu tenho que colocar eles de forma ordenada. Pode ser na ordem crescente ou na ordem decrescente, qualquer um vale. Esse aqui, ó, eu acho que está mais fácil de nós colocarmos na ordem decrescente. A gente começa do maior, né? Ó, quando a gente está na ordem decrescente, a gente começa do maior e vai indo até o menor. Eu acho que esse aqui está mais fácil, então a gente vai fazer na ordem decrescente. Mas se vocês fizerem na ordem crescente, tem que dar a mesma resposta, o mesmo resultado. Então vamos lá, ó. Eu tenho que colocar esses 12 dados aqui, né, que nem a gente fez aqui, colocar em ordem decrescente. Só que ao invés de sair escrevendo, eu vou colocar antes 12 casinhas aqui, ó, que são as casinhas que a gente vai preencher com os valores. Como nós estamos colocando na ordem decrescente, aqui eu vou colocar o maior deles e aqui eu vou colocar o menor deles. Se fosse ordem crescente, seria o contrário. Então, olha só, eu tenho que pegar o maior. Vamos lá. O maior é o que estiver mais lá em cima, ó. Esse aqui é o maior? Não, né? Esse aqui é o maior deles. Ele é o 1º de janeiro e, ao mesmo tempo, ele é o maior de todos. Então, eu boto aqui 29,5. Depois, vamos botar aqui, ó, de vermelho. Esse aqui é o primeiro. Depois, quem que é o segundo maior? Galera, a gente vai indo para baixo, ó, esse aqui é o segundo maior. Mesmo não sendo o segundo da série, né, a gente tem que olhar de cima para baixo, esse aqui é o segundo maior. Depois, quem é, ó? Quem é que está mais embaixo aqui? Esse aqui, ó. Esse é o terceiro maior de todos. Depois, quem é o quarto? Olha aqui, nós temos 2 carinhas aqui, eles estão empatados. Como é que a gente faz? Tanto faz, galera. Eu posso dizer que esse aqui é o quarto e esse aqui é o quinto, ou vice-versa. Não interessa, eles são iguais, a gente tem que escrever, mesmo que eles são iguais, a gente tem que botar 2 vezes ele quando coloca ordenado. Depois aqui, quarto e quinto, quem é o sexto? Temos aqui 3 caras empatados, ó. Então a gente pode botar sexto aqui, sétimo aqui e oitavo aqui. Tanto faz, podia colocar em outra ordem também. Beleza? E por que eu não estou escrevendo os números aqui, ó? Porque eu quero mostrar para vocês uma manha. Para nós acharmos a mediana dessa série aqui, a gente tem que encontrar os 2 do meio. Quem são os 2 do meio? Vamos lá, ó. São 12 termos, dividido por 2 dá 6. Então, o sexto e o sétimo são os 2 termos do meio. Olha só, tem 5 para cá e tem 5 para cá. Então, eles são os do meio. Para eu calcular a mediana, eu só preciso escrever esses 2 aqui, ó. Eu não preciso botar o valorzinho aqui, eu economizo o tempo, ó. O sexto termo, então, é esse aqui, daí eu vou lá e leio, ó. Quem é o sexto termo? É 27,4. E o sétimo termo? A gente já anotou, o sétimo é esse. Também é 27,4. Olha que legal, ficou mais fácil ainda para nós. Por quê? Porque se eu tenho que calcular a média aritmética entre os 2 termos centrais para encontrar a mediana, quem que é a média entre 2 números iguais? Quando os 2 números são iguais, a média é o próprio número. Não preciso fazer conta nenhuma. 27,4 é a mediana dessa sequência de números, desse gráfico. Então o gabarito é letra alfa. Olha aqui, ó. Letra alfa. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também.
Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!